Para saber de memórias de pessoas indígenas, negras, nordestinas dessa cidade, não vai ser pela escrita, vai ser pela oralidade e pelos sonhos. A várzea do rio, ajunta-se quem? O índio, a população negra, são territórios populares dessas almas inquietas, né? Dessas almas indígenas, negras inquietas. Não adianta qualquer intervenção que eles vão ser aquilo que eles sempre foram, né? Espiritualmente. A partir da década de 30, 40, 50, aí você tem uma forte migração nordestina para São Paulo, né? Essa migração nordestina é basicamente migração indígena, negra, né? Afrodescendente, mas especialmente indígena. São Paulo é a quarta maior cidade indígena do Brasil. Se você for ver essa quarta maior cidade indígena, cerca de 70 a 80% desses índios são nordestinos, né? Pancararu, Pancararé, Pataxó, Tupinambá. Até escrevi um livro, Nem Tudo é Italiano, né? Essa migração europeia vem no propósito da prefeitura local, do poder público local, de europeizar a cidade arquitetonicamente e socialmente, né? Branquear a cidade. A população de 1940 para 50 dobra. Não é 600 mil, é milhões, né? Chega na década de 60 e 70, quase 60% da população paulistana, ela não é nascida aqui, é nordestina. E esse nordestino é o índio vindo expulso da terra, como os imigrantes foram expulsos da terra na Itália, em Portugal, na Espanha, né? Mas isso não ganha relevo, né, na cidade. Então não é acabar a escravidão e tornar o negro, o índio ou o mestiço um trabalhador assalariado. Nas cidades, o convívio entre imigrantes e brasileiros, negros, índios, mestiços, caipiras e caboclos, às vezes foi amistoso e às vezes nem tanto. Para conseguir trabalho nas fábricas, segundo alguns historiadores, nem havia disputa. Porque boa parte das indústrias é de imigrantes também, né? O Conde Matarazzo, o Scarpa, Carbonelli. Então esses imigrantes, empresários, eles empregavam os patrícios, não os brasileiros. O imigrante trabalha muito porque é o desejo de fazer América, vir para a América, vir para o Brasil, adquirir ganhos e voltar para a Europa. Muitos imigrantes adotaram o Brasil como a nova pátria e conviveram com esta mistura de culturas e de sotaques. Um bom exemplo é o bairro do Bexiga, em São Paulo. Adoniran Barbosa é um grande exemplo disso, né? Com aquele linguajar macarrônico dele, né, italiano, ele canta samba, né? E canta samba falando da malandragem lá no Bexiga. Então o Bexiga foi um grande espaço de convívio, de cultura. Então isso aí é mais para mostrar mesmo, isso que a gente chama de território. Ele talvez não tenha beleza arquitetônica ou um valor de belo, né, de arquitetura, mas ele tem um valor simbólico, né? O que seria o valor simbólico, quando a gente fala simbólico? Que é o patrimônio imaterial, é o sentido que as pessoas dão ao espaço físico. Então você vê que o beco, lá além, já na várzea, dá em outro beco. E aí você já, logo após, você teria toda a estrutura da várzea do Tamanduateí, também chamada de várzea do Carmo, tá certo? Um lugar que eu volto a dizer que vale a pena vocês andarem, né? Que aí você vai... Agora a cultura nordestina é muito presente, né? Eu e o Binho mesmo parou lá para ouvir um baiano cantando a rocha, e o cara canta bem, né? Então esse popular ele é sempre retomado, ressignificado sempre, tá certo? Então, para mim, um tombamento não se dá só pela beleza estética, se dá pelo referencial territorial. Para mim, tem mais valor a várzea do Carmo, onde estão nossos parentes, está enterrado lá, está enterrado o rio Tamanduateí, tem os camelôs, tem os vendedores, está o popular lá, tem mais valor patrimonial para mim, que eu chamo de patrimônio imaterial, do que esse conjunto todo. Mas por que a gente toca nesse conjunto todo? Para mostrar a ostentação dessa elite paulista.
Uma dissertação de mestrado da PUC, que virou livro, conta a história da população nacional e pobre da cidade de São Paulo na virada do século. O autor Carlos José Ferreira dos Santos mostra o preconceito e a marginalização contra ex-escravos, índios e caboclos, fazendo do trabalho informal e da expulsão para a periferia uma realidade que conhecemos até hoje. Industrialização, modernização e progresso. Na virada do século, a cidade de São Paulo passou por várias transformações. Milhares de imigrantes mudaram a paisagem urbana e as condições de trabalho. Esta história já é conhecida, mas é só uma parte da realidade. E os ex-escravos, os índios, os caboclos que habitavam São Paulo quando era apenas uma vila pobre no caminho para Santos? Onde estavam? Como viviam? Em que trabalhavam? A partir deste questionamento, Carlos José Ferreira dos Santos pesquisou a vida dessas pessoas, muitas vezes fora dos registros oficiais. A pesquisa resultou numa dissertação de mestrado, e no livro Nem Tudo Era Italiano. Sempre me deixou intranquilo a ideia de que a população que existia antes da cidade de São Paulo não poderia ter desaparecido com a chegada dos imigrantes. Os dados populacionais mostravam sempre, e mostram no começo do século, a população de imigrantes sendo maior do que a população de nacional. E isso me tranquilizava e eu me questionava onde estariam esses nacionais. Eu usei o termo nacionais pobres, por quê? Porque é uma diversidade cultural e étnica que compunha essa parcela. Negros, mestiços, índios, caipiras, caboclos. Então, por isso a denominação de nacionais pobres. A população nacional passa a ser vista como inferiorizada e desqualificada em termos culturais, sociais e étnicos. As fábricas contratavam imigrantes europeus no lugar de trabalhadores nacionais. Alguns dizem que isso ocorria porque havia uma desqualificação técnica, eles não dominavam a técnica no trabalho industrial. Eu tento demonstrar que não é bem isso. A maioria dos serviços não precisavam de uma técnica apurada. O que havia realmente era uma vontade de constituir um mercado de trabalho que fosse disciplinado seguindo os padrões europeus. Vendo as fotos do período, de que forma? Vendo as fotos do período através de uma lupa, através de um olhar atento, eu fui encontrar parte desses nacionais nas ruas, com vários afazeres, batendo, relacionando, colocando em diálogo as fotos com as crônicas do período e mesmo com os relatórios policiais, fui encontrando esses nacionais em trabalhos como as lavadeiras do carro, quituteiras, pessoas que viviam de expedientes cotidianos na cidade de São Paulo. Expedientes que por vezes eram rejeitados pela parcela da população pobre de origem imigrante. Por quê? Porque eram denominados de serviços de preto. É um termo muito comum à época e ainda, de certa forma, ainda usado na atualidade. Analisando as fotos, Carlos percebeu que o comércio informal dos ambulantes não é um problema apenas dos dias de hoje. Já havia marginalização dessa parcela da população considerada fora dos padrões desejados para a nova ordem. Havia um desejo por parte do poder público em branquear a população paulistana e europeizar a cidade, tanto no seu sentido urbano, arquitetônico, mas também no seu sentido populacional. É neste momento histórico que surgem as periferias na cidade. A população pobre é expulsa das áreas centrais em uma tentativa de limpar e organizar o espaço urbano. Essa disputa do Campeonato Paulista, uma parte dos jogadores, os do Palmeiras, classificados pela Libertadores, falavam que eles iam no final do ano para Tóquio e uma outra parte, os corintianos, iriam para Itaquera. Eu percebo nisso uma certa leitura de que essas áreas distantes ainda são as áreas da barbárie, as áreas em que está a população mais pobre, mais carente, a população perigosa. Essa população perigosa que estava presente no começo do século nas áreas centrais e que ainda está, ela incomoda o poder público. Essa população considerada perigosa, ela incomoda o poder público porque ela, de certa forma, foge do controle do poder público e do setor privado, né?
Para saber de memórias de pessoas indígenas, negras, nordestinas dessa cidade, não vai ser pela escrita, vai ser pela oralidade e pelo sonho. A várzea do rio ajunta-se quem? O índio, a população negra, são territórios populares dessas almas inquietas, né? Dessas almas indígenas, negras inquietas. Não adianta qualquer intervenção que eles vão ser aquilo que eles sempre foram, né? Espiritualmente.